Bom, pessoal, dando continuidade aí à atividade da semana, nós daremos início ao módulo 4, que vai tratar sobre ângulos e triângulos, tá? Esse aqui é o símbolo triângulo S triângulos, tá bom? Aí a gente entra no módulo 4.1, que vai falar sobre a bissetriz lá na página 72 de vocês. Lá na página 72, ele sugere um laboratório onde vocês vão descobrir a bissetriz de um ângulo. Então, para isso, vocês vão precisar de compasso, transferidor e uma régua, tá bom? Bom, então a atividade fala o seguinte, né? O ângulo PQR a seguir possui em seus lados pares de pontos equidistantes ao vértice Q. Então, ele possui os lados equidistantes, significa mesma distância. Então, significa que a distância de Q até o A1 é a mesma distância do Q até o A2, do Q até o B1 é a mesma distância do Q até o B2, e assim sucessivamente. Vocês podem utilizar a apostila de vocês aí mesmo, tá bom? Ou seja, né, a medida de A1 é igual a 1 até Q, igual a medida de A2 até Q e assim por diante. Então, nós vamos fazer a construção dessa bissetriz com o compasso, ponta seca, que é a ponta de metal. Vocês vão colocar lá no ponto Q. Faz uma aberturinha um pouquinho maior do que o ponto o A1 aqui, tá bom? Então, vocês vão pôr ponta seca no A1, traça um segmento com compasso, tá? Ponta seca no A2, tá vendo aqui? Fecha o segmento no compasso. Então, o encontro entre esses dois segmentos, nós vamos chamar de A3. Esse pontinho aqui, eu vou chamar de A3, tá bom? Nós vamos fazer isso com todos, ó. Ponta seca no ponto Q, um pouquinho maior do que o B1. Ponta seca no B1, traça, ponta seca no B2, traça, e aí o encontro entre os dois a gente vai chamar de B3. Vocês vão fazer isso com todos os pontos. Ponta seca um pouquinho para cima aqui, foi lá no C1, traçou, foi lá no C2, traçou. E eu vou chamar esse ponto aqui de C3. Vocês vão fazer isso usando a imagem que vocês têm na página 72. Ponto Q, ponta seca, um pouquinho aberto a mais do que o D1. Ponta seca no D1, traçou. Ponta seca no D2, traçou. Vou chamar esse ponto aqui de D3. Fazendo para os outros, um pouquinho maior, ponta seca no E1, traçou, ponta seca no E2, traçou, vamos chamar isso aqui de E3, tá? O encontro entre os dois pontos. Fez aqui, mesma coisa, ponta seca no F1, ponta seca no F2, ok? E vamos chamar esse ponto aqui de F3, ok? Então, e se a gente continuasse fazendo isso infinitamente, nós teríamos infinitos pontos aí no meio. Então, com o uso da régua, do ponto Q, vocês vão traçar aqui, tá? De forma, o meu primeiro saiu um pouquinho fora, tá? Vão traçar aqui, ligando todos os pontos. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui com o meu primeiro. Um pouquinho maior. Vou fazer aqui diferente, ó, só para ver se, para consertar ali. Fizemos aqui. Opa. Ponta vai lá no A1, né? Vai no A1, vai no A2, olha lá, agora deu certo. Meu compasso deve ter escorregado na hora que eu fui traçar, tá? Então, bateu aqui. Bom, então, continuando aí. Então, essa reta que tá em verde, ela é chamada de bissetriz, tá? Essa é a bissetriz, ok? Então, perceba o seguinte,
O ângulo que forma o PQR é esse ângulo que eu estou fazendo essa linha preta aqui, que com o uso do transferidor, ó, perceba o seguinte, ó, essa linha do transferidor tem que coincidir com a linha da reta da minha figura, tá vendo? Que é a linha azul. Esse tracinho aqui é o centro que tem que coincidir aqui o ponto Q. E percebam que a abertura vai do 0 até chegar ao 60. Então, essa linha preta mede 60 graus, ok? Agora, vamos medir da linha azul até chegar, que é essa linha aqui, ó. Vamos ver essa abertura aqui, ó, que a gente chama de esse ângulo aqui, ó, que vai da linha azul até chegar na linha verde. Mesma coisa, ó, com o meu transferidor, a linha do transferidor encontra com a linha da figura. Olha o centro da figura aqui, ó. Essa linha aqui que vai indicar o centro. Essa abertura vai do 0 até o 30 graus. Deu para ver? Então, esse lado mede 30 graus. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Linha verde vai encontrar com a linha azul ali, ó. Linha verde com a linha do transferidor. Olha a linha que indica o centro, ó. Tá bom? Indicou lá, percebam, ele vai do 0 até o 30. Então, significa que a minha abertura, que o meu ângulo interno é 30 graus. Certo? Então, voltando aqui, ó. Originalmente, a nossa figura, ou o nosso ângulo PQR, media 60, tá bom? Traçamos a bissetriz. O que aconteceu? O ângulo de 60 foi dividido exatamente por dois ângulos de 30, tá? Então, a gente diz que o ângulo PQR, vamos indicar aqui o chapéuzinho no Q, que indica onde o ângulo tá, que é no vértice Q, mede 60. Traçamos a bissetriz, aí nós passamos a ter o A1, ok? A1, o Q com o A3, certo? É igual a 30 graus. Depois, A3Q com A2. A3Q, A2, que também é 30 graus. Então, daqui a gente parte do princípio que a bissetriz de um ângulo é a semirreta, tá? Com origem no vértice do ângulo, que vai dividir os dois ângulos exatamente iguais. Então, ou seja, esses dois ângulos têm a mesma medida. Retomando, a bissetriz divide o ângulo Q em dois ângulos de mesma medida, tá bom?